Aí, gente, começando então a doença de Chagas. Aqui vocês estão vendo o Trypanosoma cruzi, com seu formato tão característico. Observem que ele tem um flagelo e tem também uma membrana ondulante. E ele é o agente etiológico, né? O agente causador da doença de Chagas. Aqui nós temos uma homenagem, né? Porque afinal de contas a doença se chama doença de Chagas em homenagem ao Carlos Chagas, um médico sanitarista que desenvolveu todo o ciclo evolutivo do parasita, visualizou o parasita, descreveu tudo a respeito dele. Um médico pioneiro realmente aí na nas doenças parasitárias. Aqui, mais uma vez, o agente etiológico Trypanosoma cruzi. Esse nome cruzi é porque o Chagas prestou homenagem ao grande médico brasileiro chamado Oswaldo Cruz. E por uma regra de nomenclatura, quando você quer prestar homenagem a um homem, no caso, você pega o nome da pessoa, Cruz, e acrescenta um i. Daí o nome Trypanosoma cruzi. Esse é o vetor, o barbeiro. São muitas espécies de barbeiros transmissores da doença de Chagas. Há quem confunda o barbeiro com o besouro, né? Na realidade, ele é um percevejo, tem essas marquinhas características na borda, né? E ele é um inseto hematófago, né? Se alimenta de sangue. Aqui o ciclo evolutivo, destacando um detalhe importante, né? De um modo geral, um inseto transmite o parasita através da saliva. No caso do barbeiro é diferente, ele transmite pelas fezes, o parasita está nas fezes e não na saliva. Aí está ele pousado na mão de uma pessoa e defecando. Ele absorve tanto sangue que isso acaba impulsionando as fezes para frente e ele acaba defecando. Essas fezes provocam uma certa irritação, assim como o local da picada. Aí geralmente a pessoa pica, né? A pessoa coça e acaba facilitando a penetração do parasita no sangue. Um exame de fezes do barbeiro mostra exatamente o tripanossoma na forma que é transmitida do barbeiro para o homem. Essa é a forma exatamente de transmissão. Existe uma outra forma que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui o tripanossoma no sangue, ou seja, uma pessoa já apresenta alguns sinais, faz um exame de sangue e o exame acusa a presença do tripanossoma na mesma forma que ele estava nas fezes do barbeiro. Mas acontece que quando esse parasita, o tripanossoma, se instala, por exemplo, no músculo cardíaco, ele muda de forma. Ele perde completamente o flagelo, adquire uma forma assim arredondada e fica bem diferente. Isso inclusive trouxe uma certa dificuldade, né, para que a ciência estudasse realmente, para que o Chagas estudasse, porque aparentemente podia ser um outro parasita, né? Mas é o mesmo parasita. Mas essa forma aflagelada, ou seja, sem o flagelo, essa forma é que provoca lesão, principalmente no músculo cardíaco. Isso não quer dizer que vai atingir só o coração, não. Pode atingir também
outras partes do corpo. Mas no caso do coração, provoca uma hipertrofia, ou seja, um crescimento exagerado aí do coração, o que atrapalha muito a sua fisiologia. Aqui nós temos um coração do tamanho normal à esquerda e um coração à direita bem crescido. Observe o nome cardiomegalia, já que mega significa, né, grande. É um coração crescido. O coração crescido assim, ele tem dificuldade para impulsionar o sangue. Olha só como ficou o intestino grosso, principalmente aqui na curva sigmoide. Logo depois da curva sigmoide vem o reto. Olha como ficou realmente hipertrofiado o intestino grosso pela ação do Trypanosoma cruzi. Imagine vocês as complicações que isso pode trazer para o tubo digestório do indivíduo. O chagoma, o sinal de Romanha, né, nas regiões onde a doença é endêmica, isso aí é muito característico. Como é que aconteceu isso? Simplesmente o parasita picou, a pessoa coçou e depois ela pode ter levado a mão nos olhos, o que provocou esse inchaço tão característico aí, o chagoma ou sinal de Romanha. Aqui uma coisa que já até entrou no Enem, né? O que aconteceu em Santa Catarina e também na Amazônia. A polpa do açaí e também o caldo de cana, né? Isso é uma coisa super, super curiosa, porque imagina, você vai estar na beira da estrada e vai pedir um caldo de cana, geralmente naquelas barraquinhas que não tem boas condições de higiene, e você vai perguntar se por acaso o caldo de cana foi esterilizado, ou um açaí também, como é que isso foi tratado, né? Mas fatos verdadeiros. Aqui outras formas de transmissão, né? Transfusão de sangue. Não acontece com tanta frequência, porque afinal de contas, devido à AIDS, o sangue é muito examinado, né? Transplante de órgãos, parece até uma piada você imaginar que um coração que já está contaminado com chagas vai servir para outra pessoa, imagine. Agora ele atravessa realmente, ele pode passar da mãe para a criança pelo leite materno e também pode atravessar a placenta, de forma que é um parasita terrível. Aqui a casa de pau a pique. Essa é uma casa feita de bambu e barro e que o barbeiro gosta realmente de morar nas fissuras desse barro. Aí ele pode depositar seus ovos, como a gente vai ver agora aqui, né? Vários barbeiros na casa de pau a pique e os ovos. Aí esses ovos eclodem, outros barbeiros nascem e as pessoas que moram aí certamente serão contaminadas, né? Aqui uma coisa que atrapalha muito o combate à doença: os animais reservatórios, animais silvestres. A gente pode encontrar aí no gambá, como aparece, no barbeiro, no homem, no gato, no cachorro, no tatu, no gato, no cachorro. Quer dizer, é um parasita polieteroxeno, o que atrapalha muito o combate à doença. Então, não construir casa de pau a pique seria uma medida preventiva. A distribuição geográfica mostra que ele atinge grande região no país, né? Embora não haja caso aqui no estado do Rio. Isso aqui é uma figura de um pintor
o Cândido Portinari, ele quando esteve no Nordeste, retratando lá toda aquela miséria, ele chegou a, a falar sobre a doença de Chagas afetando as pessoas da região. Aqui a mortalidade infantil e uma criança aí à direita de vocês, com o olho afetado pelo chagoma. E depois a gente começa a agir